Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. Flamengo que encerrou a preparação para pegar o Vasco da Gama em atividade nessa sexta-feira. O jogo é nesse sábado, 6h30 da noite, no Maracanã. Inclusive estarei por lá, quem marcar presença, dá um alô, porque estaremos por lá fazendo essa cobertura aí desse jogo tão importante para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E por falar nisso, o Vasco tem desfalque muito importante, informação que a gente trouxe em primeira mão mais cedo, vamos trazer aqui para o canal. Eu acho que interessa ao Flamengo, obviamente. Temos também informações sobre Bruno Henrique, galera, informação importante, tá? Aquele caso dele envolvendo a acusação por estar envolvido em situação de manipulação de cartão amarelo. A gente vai trazer essa informação muito importante. Tem também parcial de ingressos vendidos para Vasco e Flamengo. Tem muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora, mas vamos para as informações, galera. É o seguinte, de volta aos gramados, 7 meses após cirurgia, Pedro montou seu próprio departamento médico em casa para acelerar o processo de retorno. O atacante adquiriu todos os aparelhos necessários para fazer o trabalho de fisioterapia nos primeiros meses pós-cirurgia no joelho, mesmo já tendo à disposição a estrutura oferecida pelo Flamengo no CT Ninho do Urubu. Pedro tem acompanhamento de um fisioterapeuta particular desde 2021, que trabalha com ele semanalmente após os treinos do Flamengo. Quando se lesionou, o atacante realizava 3 sessões diárias, complementando o trabalho feito pelos profissionais do Flamengo. A evolução na recuperação era nítida desde o início. Matéria do UOL, e na matéria eles não citam, mas pelo que eu sempre acompanhei durante esses 7 meses, todos os profissionais envolvidos fora do Flamengo, ou seja, os profissionais particulares do Pedro, trabalhavam em conjunto com os profissionais do Flamengo. Teve mudança de diretoria, mas isso foi, como que eu posso dizer, foi contínuo. Nada parou, muito pelo contrário, foi tudo alinhado. Por que eu gosto de falar isso? Porque nos tempos de Jorge Jesus, a comissão técnica sempre falava isso comigo, a comissão técnica de Jorge Jesus, que vários profissionais tinham um educador físico, um preparador físico particular. Só que esse preparador físico particular não trabalhava em conjunto com os profissionais do Flamengo, o que atrapalhava. Por exemplo, muitos trabalhos que ele fazia, de repente, eram trabalhos que o clube já tinha feito. Então não havia necessidade de fazer. Então eu gosto sempre de mencionar isso. Porque o cara tem um profissional particular. Não, mas o profissional particular ele trabalha em conjunto com os profissionais do Flamengo. Há uma sinergia ali. E outro assunto. Essa semana eu comentei sobre a lesão do Neymar novamente, né? E a Fernandinha Maia até falou isso, é uma pena e tal, o cara precisa do corpo. E aí eu fui, cortei. Ela foi e falou assim, a gente, por exemplo, precisa da voz. Eu fui e falei, beleza, mas a gente cuida da nossa voz. A gente se prepara para isso. O Neymar se prepara para isso. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque muita gente diz que o Pedro está voltando muito antes do prazo, porque o Neymar ficou 1 ano, ficou 11 meses. Gente, o Pedro está voltando antes porque ele se dedicou bastante para isso. A matéria do UOL mostra isso. Comparar Pedro e Neymar, além disso, tem a idade, né? Porque o Neymar está com 32, 33 anos. Ele deveria se preocupar mais ainda em se cuidar. E ele não se preocupa. Então não é o Pedro que está errado. Talvez seja o Neymar que esteja errado. Entenderam a comparação? Tanto é que o Pedro montou todo um quartel, uma fortaleza em sua casa. Matéria importante aqui, tá, galera? Do UOL também, sobre Bruno Henrique, o caso dele. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, não pretende, nesse primeiro momento, suspender o atacante Bruno Henrique do Flamengo de forma preventiva antes do julgamento. Atualmente, o presidente do STJD, Luiz Otávio Veríssimo, acredita que só deve punir o jogador para afastar um risco iminente. Isso porque, segundo o entendimento do STJD, o réu poderia cometer novas infrações e, com isso, seria necessário o afastamento do atleta. Porém, o caso de Bruno Henrique inicialmente não é visto dessa forma. Atualmente, a acusação camisa 27 do Flamengo se refere apenas a um jogo específico e não a um esquema duradouro de manipulação de resultados. O processo criminal costuma ser demorado e, provavelmente, não tendo mais nenhuma infração, Bruno Henrique deve cumprir normalmente o seu contrato com o Flamengo. Pelo que eu soube nos bastidores do Flamengo, eles acham que isso vai se estender durante todo o tempo de contrato de Bruno Henrique com o Flamengo. Ou seja, que ele não será punido ou afastado durante esse período. O contrato dele vai até o fim do ano que vem. Então, o Flamengo, entre aspas, acompanha, mas tem esse entendimento aí nos bastidores de que o processo vai demorar bastante para ser resolvido. Então,
Enquanto isso, o Bruno Henrique segue à disposição no Flamengo. Inclusive, ele só vai sair de uma lista de relacionados se ele pedir, por entender que não tem cabeça. Isso não aconteceu contra o Juventude, dificilmente acontecerá contra o Vasco nesse sábado. Mas o Vasco da Gama tem um desfalque bem importante para pegar o Flamengo nesse sábado, galera. O Vasco da Gama já tem um elenco mais frágil, bem menos qualificado que o Flamengo, e vai perder o Payet. Ah, mas o Payet não é titular. Eu vejo muito torcedor vascaíno, quando eu publiquei a notícia no meu Twitter, no Instagram, @VeneCasagrande, podem me seguir lá porque eu publico tudo lá primeiro. Eu vi muitos comentários de vascaínos comemorando: ah, isso aí não é desfalque, é reforço, aqueles comentários de sempre. Mas, gente, se o Coutinho, não é nenhum absurdo a gente pensar isso, se o Coutinho no primeiro tempo sente dores musculares, sente uma fadiga, sente algo, porque é algo que o Coutinho vem sofrendo bastante nos últimos anos, não só no Vasco da Gama, quem entra no lugar dele? Era o Payet. Sem o Payet, entra quem? E aí o Carille vai ter que mexer em todo um esquema para poder suprir a ausência do Coutinho, caso ele se lesione, ou caso tenha necessidade de tirar o Coutinho por cansaço, desgaste físico durante o jogo. Então, um desfalque extremamente importante para o Vasco da Gama para pegar o Flamengo. Eu considero o Flamengo muito favorito para esse duelo, independentemente de qual time entre em campo. Supondo que ele poupe o Arrascaeta. O Arrascaeta vai entrar no segundo tempo, vai poder mostrar serviço. Supondo que ele entre com o Michael e deixe Cebolinha no banco. Cebolinha pode entrar no segundo tempo. Ou vice-versa. O Pedro, por exemplo. Pedro não vai ser titular. Beleza, entra no segundo tempo, pode levar perigo ao gol do Vasco. Eu acho, e outra, o Vasco está muito mal treinado. Eu vi os dois últimos jogos do Vasco no Brasileiro, Sport e Ceará. O Vasco sofreu bastante com saída de bola. O Sport nem fez uma marcação muito alta. O Ceará também não. E o Vasco teve uma dificuldade absurda. O Flamengo faz uma marcação muito alta, intensa. Uma marcação muito sob pressão. Eu acho que o Flamengo vai tirar proveito dessa situação, porque é um dos pontos fracos do Vasco para pegar qualquer equipe, né? Atualmente com Carille. Um pouco mais de 25 mil ingressos foram vendidos até o momento, pelo menos a apuração até meio-dia, tá? A procura é baixa, obviamente o valor dos ingressos pesa bastante, a gente já levantou essa bola aqui. Alexandro não treinou no campo hoje, ficou fazendo tratamento, tá fora do jogo contra o Vasco e é dúvida para pegar a LDU na terça-feira. Ele não tem presença certa para pegar a LDU, é dúvida. Vou até responder exatamente o que a pessoa me disse. Vene tem chances médias pequenas, mas tem de ir para o jogo contra a LDU na altitude lá na terça-feira. Para finalizar nosso vídeo, galera, hoje lá no SBT eu falei sobre a importância de Gonzalo Plata ao Flamengo. Eu vejo muitos rubro-negros, sobretudo nas redes sociais, ainda não dando o devido valor que o atacante merece no Flamengo. É um jogador muito importante para o estilo de jogo de Felipe Luiz. É o jogador mais intenso que o Flamengo tem no elenco hoje. Ele não para do primeiro minuto ao último minuto de jogo, de intensidade. Ele é um absurdo. E, além disso, os números comprovam o que eu estou falando. Gonzalo Plata, segundo o site SofaScore, é o vice-líder em passes decisivos do Flamengo desde que estreou no time. Até o momento, 31 jogos, 22 como titular, 4 gols, 4 assistências, 44 passes decisivos, 36 finalizações, sendo 14 no gol, 40 dribles certos e 32 desarmes. Olha a quantidade de desarme que ele faz, cara. É um jogador muito importante para o técnico Felipe Luiz. Então, torcedor rubro-negro, dê mais valor ao Gonzalo Plata. Ele merece. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui!